Oi, 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 galera! Vamos lá para mais uma hora de aula em 2 minutos. O assunto de hoje é ecologia, unidade 2 do módulo 2. Mas o que é ecologia, professor? Ecologia é o seguinte, galera, é o estudo dos ecossistemas. Mas espera aí, o que é um ecossistema? Um ecossistema nada mais é que os fatores bióticos e abióticos juntos numa interação num determinado local. Putz, piorou, não sei nem o que é fatores bióticos e muito menos o que é fator abiótico, é de comer ou de passar no cabelo. Pera aí, galera, fatores abióticos são fatores que são muito importantes para a vida, mas são fatores que não são vivos, como água, umidade, temperatura, clima, relevo, solo. Esses são os fatores abióticos, não são vivos, mas são essenciais para a vida. E os fatores bióticos, obviamente, são os seres vivos, né? Isso nós incluímos micróbios, plantas, organismos maiores como os animais, né? Árvores de grande porte, etc e tal. Tudo isso interagindo de uma forma equilibrada, autossustentável. Sim, isso é um ecossistema. Professor, nós temos vários ecossistemas? Claro, dependendo da posição geográfica, do clima, do solo, do relevo, da temperatura, da umidade do ar e os animais que ali habitam. Sim, nós temos diferentes ecossistemas, todos eles importantíssimos, têm que estar em equilíbrio. Ok? Mas vamos falar um pouquinho mais da interação desses seres vivos com os fatores abióticos. Bom, essa interação nós podemos, uma delas a mais importante, nós podemos dizer que é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma amostra da interação e da importância que os seres vivos têm para os outros, né? Cadeia alimentar, então nós temos aí a base da cadeia alimentar, que são os produtores, os vegetais, é claro. Por que eles são produtores, professor? Porque eles fabricam o seu próprio alimento, são autótrofos, né? Os demais são todos consumidores. Aí temos os níveis tróficos. Os consumidores primários são os que comem os produtores, os vegetais. Os consumidores secundários são os que comem os consumidores primários. E os consumidores terciários são aqueles que comem os consumidores secundários. Beleza, professor, eu estou lá com meu prato de feijão e tem ali um arrozinho e tem um bife no meio. Beleza, você está se comportando ao mesmo tempo como um consumidor primário, porque está comendo o feijão e o arroz, e um consumidor secundário, porque está comendo o bife, se o bife for da vaquinha, né? Se o bife for de um animal carnívoro, então você pode estar sendo um consumidor de segunda ordem, ou secundário, ou até mesmo de terceira ordem, né? O que acontece com o limite máximo desses níveis tróficos, professor? Não ultrapassa o quinto ou sexto nível trófico, né? Consumidores de quinta ou sexta ordem, porque a energia, ela se dissipa quando passa de um indivíduo para o outro, né? Então, quando eu me alimento da plantinha, eu estou absorvendo a energia dela. E de repente, se o animal é comido, no bom sentido, é claro, ou no mal, né? Comido por outro animal, ele também, esse animal que comeu este animal herbívoro, também vai absorver a energia desse animal. E assim por diante, a energia vai percorrendo um caminho até que no final das contas não sobra muito para o último ser ali, o mais elevado, o nível trófico. Por isso que é muito comum a reprodução desses animais até um pouco mais lenta, né? Ok? Beleza, nós temos também a teia alimentar, que é essa interação entre os seres vivos, né? Ao mesmo tempo eu me comporto como um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, né? Enfim, nós temos essa interação maior que nós chamamos de teia alimentar, não se esquecendo nunca que a base da cadeia alimentar são os produtores, os autótrofos, as plantas, os vegetais. Na ecologia nós temos vários conceitos: habitat, nicho ecológico. O que significa um, o que significa outro, professor? Habitat é o local onde vive o animal, a casinha dele, a região onde ele vive. O nicho ecológico geralmente é a profissão desse animal, qual a importância dele no ecossistema, é o nicho ecológico dele, né? O sapo, por exemplo, se alimenta dos insetos, então controla a população de insetos, então o nicho ecológico do sapo está bem definido, né? O papel dele na natureza, né? Então esse é o nicho ecológico, mas temos outros conceitos também, como por exemplo as relações harmônicas.
harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas é um tipo de interação onde os seres vivos, eles interagem de forma, como o próprio nome diz, harmônica, onde traz benefício para ambos essa interação, ou se não traz para ambos, para pelo menos um, mas sem prejuízo para o outro. As relações desarmônicas já ocorre o prejuízo. Esse prejuízo pode ser até a própria morte do animal, né? Nós temos as relações harmônicas e desarmônicas, interespecíficas e intraespecíficas. As intraespecíficas são relações harmônicas ou desarmônicas entre seres da mesma espécie. Competição pelo mesmo pasto, por exemplo, né? Pouco pasto, muito gado. Competição pelo pasto é uma relação intraespecífica entre seres da mesma espécie, mas é uma relação desarmônica, a competição, né? Nós temos o canibalismo também, que é outra relação desarmônica intraespecífica entre seres da mesma espécie, né? Se um animal da mesma espécie come o outro, isso é canibalismo, ok? Até onde eu sei. Agora nós temos as relações interespecíficas, que são as relações entre seres diferentes. Também podem ser harmônicas ou desarmônicas. O predatismo, por exemplo, né? A onça comendo o veadinho é uma relação desarmônica interespecífica, que são entre seres de espécies diferentes. Nós temos relações harmônicas interespecíficas entre seres de espécies diferentes, professor? Sim, nós temos essas relações. Como, por exemplo, o inquilinismo, que é o caso da orquídea no galho da árvore. A orquídea não está sugando nada da árvore, mas ela está ali no alto da árvore, se utilizando daquela altura para absorver os raios solares. Então a orquídea se beneficia, mas a planta lá, a hospedeira, não tem malefício nenhum para ela, ok? Outro tipo de relações harmônicas é a protocooperação, né? Por exemplo, o pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo abre a boca, o pássaro palito se alimenta dos restos entre os dentes do crocodilo. O crocodilo se livra daquela perturbação e o pássaro palito se alimenta. Ambos estão felizes. Então é um tipo de protocooperação, é uma relação harmônica. Ok, pessoal? Deu para entender?